O teu vizinho espia-te e o teu próprio filho poderia denunciar-te à polícia secreta se fizeres a piada errada ao jantar. Bem-vindo ao Terceiro Reich. Mas aqui está o truque. Para a maioria, isto não parecia uma prisão, parecia um renascimento. A propaganda era tão potente que te fazia amar as tuas correntes. Neste vídeo, vamos dissecar a experiência humana por trás do uniforme cinzento, revelando os detalhes arrepiantes que os livros de história costumam omitir. Isto é o que se sentia realmente. A grande fraude do milagre alemão. Para começar, temos de entender o cenário. Não podes entender por que alguém vestiria esse uniforme sem sentir o frio nos ossos da República de Weimar. Estamos a falar de 1923. A inflação era tão absurda que um só dólar americano valia 4 bilhões de marcos alemães. As pessoas literalmente levavam carrinhos de mão cheios de notas apenas para comprar uma barra de pão. Queimavam dinheiro na lareira porque era mais barato do que comprar lenha. Basicamente, a sociedade estava quebrada. Os homens que tinham lutado na Grã Guerra regressaram a casa humilhados, sem trabalho e vendo como o seu país era desmembrado pelo Tratado de Versalhes. A Alemanha perdeu 13% do seu território europeu e todas as suas colônias. O orgulho nacional estava pelo chão. E escuta isto, neste caos apareceu um partido que não oferecia lógica, mas sim culpados e soluções mágicas. O Partido Obrero Alemão, que depois se converteria no NSDAP, tinha algo que os outros não tinham: teatro. Sabiam que a política aborrecia, mas o espetáculo vendia. Hitler não era apenas um político, era um ator ensaiado. Praticava os seus gestos frente ao espelho e estudava a acústica das cervejarias. Quando falava, não prometia leis complexas. Prometia 3 coisas simples: pão para o trabalhador, honra para o soldado e um culpado para todos os problemas. Mas aqui está a armadilha. Ao princípio, a ninguém importava realmente a ideologia racial profunda. Nas eleições de 1928, os nazis apenas obtiveram 2,6% dos votos. Eram uma piada, um grupo de marginalizados gritantes. Mas então chegou o crash de Wall Street em 1929. Os empréstimos americanos que mantinham a Alemanha à tona evaporaram-se em segundos. O desemprego disparou para 6 milhões de pessoas. Imagina caminhar por Berlim e ver filas de milhas de comprimento de homens capazes, veteranos com medalhas, mendigando sopa. A fome é o melhor recrutador do mundo. De repente, esses tipos das camisas castanhas que repartiam comida e golpeavam os comunistas nas ruas já não pareciam tão loucos. Pareciam os únicos que faziam algo. As pessoas não votaram pelo Holocausto, votaram por voltar a trabalhar. E isso é dizer pouco. Quando Hitler foi nomeado chanceler em janeiro de 1933, não foi um golpe militar. Foi uma manipulação legal, e a transformação foi instantânea. O novo regime lançou programas de obras públicas massivos. A construção das Autobahnen, as famosas autoestradas, não era apenas infraestrutura, era propaganda de betão. Empregaram mais de 100 mil trabalhadores. De repente, tinhas um salário no bolso. Podias alimentar os teus filhos. A quem importava se perdias o direito a votar ou se os sindicatos eram proibidos. O estômago estava cheio. Mas o mais louco é que o milagre econômico era uma bolha financiada com dívida e o roubo de ativos, mas o cidadão médio não via os livros de contabilidade, apenas viam que as chaminés das fábricas voltavam a deitar fumo. O regime criou uma organização chamada Fuerza através de la Alegria, KDF. Ofereciam férias baratas, cruzeiros à Noruega ou Madeira e entradas no teatro para operários que nunca tinham saído da sua aldeia. Faziam-te sentir que o Estado cuidava de ti como um pai rigoroso, mas generoso. No entanto, o preço de entrada neste clube exclusivo era a conformidade absoluta. E para assegurar essa conformidade, precisavam de capturar a tua mente antes que pudesses sequer questioná-lo. O que nos leva à ferramenta mais sinistra do regime: o roubo da infância. Mãos para baixo, o sucesso mais aterrador do nazismo foi a juventude hitleriana, Hitlerjugend ou HHJ. Entenderam algo fundamental: se controlas as crianças hoje, não precisas de te preocupar com os dissidentes amanhã. Em 1936, a pertença à HJ tornou-se obrigatória para todas as crianças arianas de 10 a 18 anos. Outras organizações, como os Boy Scouts, foram proibidas ou absorvidas.
Para uma criança de 10 anos entrar no Jungvolk, a secção para os mais pequenos, era emocionante. Davam-te um uniforme, uma faca com a inscrição Sangue e Honor, e tiravam-te da aborrecida casa dos teus pais para ir acampar. Cantavam canções à volta de fogueiras, marchavam com tambores e jogavam a guerra nas florestas. Era uma aventura constante. Baldur von Schirach, o líder da juventude, desenhou-o para que fosse viciante. Mas aqui vem o truque. Os jogos não eram inocentes. Eram treino pré-militar. Aprendiam a ler mapas, a cavar trincheiras e a lançar granadas, usando manequins ao princípio. A individualidade era esmagada. O lema era: tu não és nada, o teu povo é tudo. Ensinavam-lhes a ser duros como o couro, rápidos como galgos e resistentes como o aço Krupp. A compaixão era vista como uma fraqueza. Nas escolas, o plano de estudos mudou radicalmente. A biologia converteu-se em ciência racial. As crianças aprendiam a medir crânios e narizes para distinguir entre a raça mestra e os sub-humanos. Os livros de matemática tinham problemas como este. O cuidado de um doente mental custa ao Estado 4 marcos diários. Quanto pouparia o Estado se eliminasse 300 mil doentes mentais? Estavam a normalizar a ideia de que algumas vidas não valiam nada. E atenção ao dado. Isto criou uma ruptura geracional brutal. As crianças chegavam a casa e criticavam os seus pais se não fossem bons nazis. Houve casos documentados de adolescentes a denunciar os seus próprios pais à Gestapo por ouvirem rádio estrangeira ou fazerem comentários negativos sobre o Führer. Imagina o terror de te sentares a jantar e teres medo do teu próprio filho de 12 anos. A lealdade ao partido estava acima da lealdade ao sangue. Para as raparigas, a Liga de Muchachas Alemanas, BDM, tinha um objetivo diferente, mas igualmente rigoroso: prepará-las para ser mães. O seu treino físico centrava-se em ter ancas largas e saúde robusta para dar à luz futuros soldados. O regime fomentava a ideia de que o corpo da mulher pertencia ao Estado. Ensinavam-lhes que a sua maior honra era ter tantos filhos puros quanto fosse possível. Existia a Cruz de Honor de la Madre Alemana, bronze por 4 filhos, prata por 6 e ouro por 8 ou mais. Se tivesses a Cruz de Ouro, os membros da juventude hitleriana tinham de te saudar na rua como se fosses um general. Basicamente criaram uma bolha hermética. Um jovem alemão em 1939 não tinha escutado outra opinião política em 6 anos. Não liam livros estrangeiros, não viam filmes de Hollywood e não escutavam jazz, que estava proibido por ser música degenerada. A sua realidade estava completamente curada pelo Ministério de Propaganda de Goebbels. Acreditavam genuinamente que a Alemanha estava a ser atacada por uma conspiração mundial e que eles eram os nobres defensores da civilização. Mas claro, para que esta ilusão funcionasse, necessitavam de se assegurar de que ninguém via as fendas no sistema. E para isso, necessitavam de um sistema de vigilância que fizesse com que todos fossem polícias. Existe um mito popular de que havia um agente da Gestapo em cada esquina, com gabardina de couro e chapéu, vigiando todo o mundo. Sim, sobre isso. A realidade é muito mais inquietante. A Gestapo, polícia secreta do Estado, tinha surpreendentemente poucos agentes. Numa cidade como Düsseldorf, com uma população de centenas de milhares, apenas havia um punhado de oficiais a tempo inteiro. Não tinham os recursos para vigiar 80 milhões de alemães. Então, como mantinham o controle total? Externalizaram a vigilância. O povo alemão vigiava-se a si próprio. A grande maioria das detenções da Gestapo não vinha de investigações policiais complexas, mas sim de denúncias voluntárias de cidadãos comuns. Vizinhos denunciando vizinhos por quesilhas pessoais, empregados denunciando chefes para conseguir uma promoção, ou ex-namoradas vingativas. Criou-se uma atmosfera de paranoia absoluta. Um Blockleiter, líder de bloco, era um oficial do partido atribuído a cada bairro ou edifício de apartamentos. O seu trabalho era cuidar dos residentes, mas na realidade era um espião doméstico. Tomava nota de tudo. Penduraste a bandeira na data correta? Disseste Heil Hitler com entusiasmo suficiente? Compraste na loja judia antes de a fecharem? Estes relatórios determinavam se conseguias um trabalho, um empréstimo ou se terminavas numa lista negra. E escuta isto. O crime podia ser tão simples como o derrotismo. Contar uma piada sobre o quão gordo estava Hermann Göring ou queixar-se da qualidade do pão podia levar-te a um interrogatório.
Criaram-se leis especiais contra a malícia, desenhadas para esmagar qualquer crítica verbal. As pessoas desenvolveram o que chamavam de olhar alemão, der Deutsche Blick, olhar por cima do ombro antes de falar em público para garantir que ninguém escutava. Para aqueles que não se encaixavam, o desaparecimento era silencioso. Os primeiros campos de concentração, como Dachau, aberto em 1933, não eram secretos. Pelo contrário, eram publicitados nos jornais. O título era Campo de Educação para Inimigos Políticos. A mensagem era clara: se te opões, reeducaremos-te. O medo de ser enviado para lá mantinha a maioria na linha. Os comunistas, social-democratas e sindicalistas foram os primeiros a encher as barracas. Mas para o alemão ariano médio que seguia as regras, a vida podia parecer estranhamente normal. Liam o jornal, iam ao futebol, celebravam o Natal, embora os nazis tenham tentado mudá-lo para um festival do solstício pagão. Esta normalidade era parte da armadilha. Se não eras o alvo, era fácil ignorar que o teu vizinho judeu tinha desaparecido ou que a loja da esquina tinha um novo dono ariano. A indiferença era o melhor aliado do regime. O que a maioria não entende é a burocracia do ódio. Para ser membro do partido, ou, mais importante, para entrar nas SS, a elite racial, tinhas de provar a tua linhagem. Tinhas de mergulhar nos registros da igreja até ao ano 1750 para demonstrar que não tinhas sangue judeu. As pessoas obcecaram-se com a genealogia. Ter o Ahnenpass, passaporte de ancestrais, era o teu bilhete para a segurança social. Dividiram o mundo biologicamente, e se estavas no lado certo da equação, sentias-te superior, escolhido. Mas toda esta preparação, todo este orgulho fabricado e militarização da sociedade tinha um só propósito. Hitler não construiu autoestradas para que as pessoas fossem de férias. Construiu-as para mover tanques. A economia nazi era insustentável a longo prazo sem saque. Necessitavam de guerra para pagar as contas. E quando chegou setembro de 1939, a euforia misturou-se com um terror silencioso. O primeiro inverno do fim do mundo. O 1º de setembro de 1939, a rádio anunciou que a Alemanha tinha sido atacada pela Polônia e que agora estavam a devolver o fogo. Era uma mentira descarada. O incidente de Gleiwitz foi uma operação de falsa bandeira, onde as SS vestiram prisioneiros com uniformes polacos e os executaram para deixar provas. Mas a máquina de propaganda funcionou. No entanto, não houve vivas nas ruas de Berlim, como em 1914. As pessoas lembravam-se da última guerra. Havia um ambiente sombrio, uma resignação silenciosa. Da noite para o dia, a vida mudou. Impuseram-se apagões estritos, Verdunkelung. Se deixasses escapar um raio de luz pela tua janela, o guarda antiaéreo gritava contigo ou multava-te. As cidades mergulharam numa escuridão total cada noite para evitar os bombardeiros. Caminhar para casa converteu-se num desporto de risco. As pessoas chocavam com candeeiros, caíam em valas, e os acidentes de trânsito aumentaram porque os carros tinham as luzes tapadas, exceto por uma pequena ranhura. E aqui vem o golpe de realidade: o racionamento. Emitiram-se cartões de racionamento para tudo: carne, gorduras, açúcar, roupa, sapatos, carvão. A dieta alemã mudou drasticamente. O café real desapareceu e foi substituído por Ersatz, um substituto feito de cevada queimada ou bolotas que sabia a terra queimada. O pão tornou-se mais escuro e pesado. Mas, curiosamente, ao princípio da guerra, os alemães comiam melhor que os britânicos ou os franceses, porque o regime saqueava impiedosamente cada país que ocupava. Quando caiu França em apenas 6 semanas em 1940, a dúvida desapareceu. A euforia regressou com força. Hitler parecia um gênio militar infalível. Os soldados enviavam para casa pacotes cheios de saque. Meias de seda de Paris, champanhe, café, chocolate. A Alemanha estava gorda com o roubo da Europa. Ser um nazi em 1940 parecia estar na equipa vencedora da Super Bowl, e o jogo durava para sempre. A arrogância era palpável. Os noticiários, de Deutsche Wochenschau, mostravam tanques invencíveis e inimigos a renderem-se em massa. Não mostravam os mortos alemães. Esses avisos chegavam em cartas privadas com bordas pretas, entregues por funcionários do partido que te diziam que o teu filho tinha caído pelo Führer e pela pátria. Mas, ao princípio, eram poucas.
O controle sobre a informação endureceu. Escutar a BBC de Londres, a emissora inimiga, castigava-se com a prisão ou inclusive a pena capital em etapas posteriores. Mas as pessoas faziam-no. Punham a cabeça debaixo dos lençóis com o rádio no volume mínimo, tentando escutar através da estática se o mundo real continuava lá fora. E enquanto os homens marchavam para o leste e o oeste, as mulheres foram mobilizadas de uma maneira diferente. Embora o regime nazi fosse profundamente machista e quisesse as mulheres na cozinha, a guerra necessitava de mãos. Milhões de mulheres tiveram de se encarregar das quintas e, eventualmente, das fábricas, embora Hitler tenha resistido a isto muito mais tempo que os aliados, preferindo usar mão de obra escrava dos territórios ocupados. Porque sim, de repente, começaram a aparecer pessoas estranhas nas cidades alemãs. Trabalhadores forçados da Polônia, da França, da Rússia. Levavam remendos na roupa, P para polacos, o ST para os do leste, e eram tratados pior que animais. O cidadão alemão médio via estes escravos todos os dias. Sabiam o que estava a passar. A ideia de não sabíamos nada é, em grande medida, um mito de pós-guerra. Viram a miséria nas suas próprias ruas. Mas a verdadeira prova, o verdadeiro descenso à loucura, começaria quando o Führer olhou para o oeste, para a Rússia. Aí é onde a ideologia nazi deixou de ser teoria e se converteu numa máquina de extermínio industrial. Para começar, a escala da Operação Barbarroja é algo que desafia a lógica. O 22 de junho de 1941, Hitler lançou 3 grupos de exércitos massivos contra a União Soviética. Eram mais de 3 milhões de soldados alemães, apoiados por 600 mil veículos e milhares de aviões. A propaganda vendeu-o não como uma guerra territorial, mas como uma cruzada europeia contra o bolchevismo judio. Disseram aos soldados que não iam lutar contra humanos, mas contra bestas subhumanas controladas por uma conspiração judia. Ao princípio, parecia outro passeio militar. Nas primeiras semanas, a Wehrmacht avançou centenas de milhas. Capturaram centenas de milhares de prisioneiros soviéticos em imensas batalhas de cerco, como em Minsk e Smolensk. Os noticiários alemães mostravam filas intermináveis de russos a renderem-se. A euforia em Berlim era total. Hitler declarou em outubro: "O inimigo está quebrado e nunca se levantará de novo." Mas aqui está a armadilha. Rússia não era França. As estradas não estavam pavimentadas, eram caminhos de terra que o pó convertia em nuvens asfixiantes. O pó era tão fino que entrava nos motores dos tanques Panzer e os destroçava. Os soldados marchavam 20, 30 milhas por dia sob um calor sufocante, cobertos de sujidade, com os pés a sangrar. E o espaço era infinito. Olhavas para o mapa e, por muito que avançasses, Moscou sempre parecia estar à mesma distância. E escuta isto: a brutalidade estava codificada nas ordens antes de disparar a primeira bala. O alto comando emitiu a Kommissarbefehl, Ordem de los Comissários. Dizia explicitamente que qualquer comissário político soviético capturado não devia ser tratado como prisioneiro de guerra, mas executado no ato. Isto eliminou qualquer pretensão de cavalheirismo. Os soldados alemães, inclusive os da Wehrmacht regular, que depois afirmariam apenas seguir ordens, participavam em execuções sumárias diárias. Foi-lhes dito que as regras de La Haia não se aplicavam aqui. A resistência russa foi um choque. Ao contrário das campanhas no oeste, onde o inimigo se rendia quando era flanqueado, os russos muitas vezes lutavam até a morte ou escondiam-se nas florestas para formar grupos de partisanos. A guerra partisana tornou-se uma obsessão paranoica. Qualquer civil a olhar mal podia ser um inimigo. Isto levou a represálias selvagens. Queimavam aldeias inteiras pelo disparo de um franco atirador. Mas o que a maioria ignora é o problema logístico. A largura da via dos comboios russos era diferente da europeia. Os alemães não podiam levar mantimentos facilmente para a frente. Para outubro, as linhas de abastecimento estavam esticadas até ao ponto de ruptura. A comida, a munição e o combustível chegavam com atraso. Os soldados começaram a viver da terra, roubando toda a comida dos camponeses russos, condenando milhões de locais a morrer de fome nesse inverno. E então o clima mudou. Primeiro chegaram as chuvas de outono, a Rasputitsa. O pó converteu-se num lamaçal pegajoso e profundo que engolia as botas, os cavalos e os caminhões até aos eixos. O avanço relâmpago parou em seco.
Os generais alemães olhavam pelos seus binóculos e viam as cúpulas de Moscou ao longe, mas não podiam mover-se. E depois, o termômetro caiu. Basicamente, a arrogância nazi foi tal que não enviaram roupa de inverno. Hitler estava tão seguro de que a União Soviética colapsaria antes das primeiras neves que ordenou que a produção industrial se centrasse em armas, não em casacos. Quando chegou dezembro de 1941, as temperaturas baixaram a 30 e 40 graus abaixo de zero. Para o soldado alemão médio, isto foi uma tortura física indescritível. Levavam os seus uniformes de verão de tecido fino e botas com cravos de metal que conduziam o frio diretamente aos pés. Para não congelarem, metiam jornais dentro das jaquetas ou roubavam roupa aos civis e aos cadáveres inimigos. Era comum ver soldados da Rasa Superior envoltos em chailes de camponesas russas e trapos sujos. As armas falhavam, o óleo lubrificante congelava e as metralhadoras encravavam. Para disparar, tinham de urinar sobre os mecanismos para aquecê-los momentaneamente. Os motores dos tanques tinham de estar ligados constantemente ou acendiam-se fogueiras debaixo deles para os descongelar. O pão chegava tão duro como uma pedra, tinham de cortá-lo com machados. A carne enlatada era um bloco de gelo. As baixas por congelação superaram as baixas por combate em muitos setores. Dedos das mãos e dos pés ficavam pretos e caíam. Os hospitais de campanha eram matadouros onde se amputavam extremidades uma após outra, frequentemente com serras de carpinteiro e pouca anestesia. E atenção ao dado. Ver os teus companheiros fortes e saudáveis converterem-se em inválidos pelo clima destroçou a moral. Deram-se conta de que a própria natureza estava contra eles, e nesse momento de debilidade absoluta, o Exército Rojo contra-atacou. O 6 de dezembro, divisões siberianas, equipadas com esquis, fatos de camuflagem branca e tanques T-34 que funcionavam perfeitamente no frio, lançaram-se sobre os alemães exaustos às portas de Moscou. Foi a primeira grande retirada. O mito da invencibilidade quebrou-se. O terror apoderou-se das fileiras. A ordem de Hitler foi Hauptbefehl, proibido retroceder nem um passo, tinham de lutar onde estavam. Isto evitou uma debandada total, mas condenou milhares a morrer congelados em buracos na neve. A guerra converteu-se numa luta pela sobrevivência básica. Os piolhos eram uma praga bíblica. Viviam nas costuras da roupa suja que os soldados não tinham tirado em semanas. O tifo, transmitido pelos piolhos, começou a dizimar os batalhões. Mas enquanto os soldados sofriam na frente, atrás das linhas, outra maquinaria estava a pôr-se em marcha. Uma maquinaria fria, eficiente e demoníaca desenhada para resolver a questão judia de uma vez por todas. De fuzilamentos a câmaras de gás. O que muita gente não entende é que o Holocausto não começou com câmaras de gás. Começou com balas. Atrás do exército regular avançavam os Einsatzgruppen, grupos de operações, esquadrões especiais das SS e a polícia. A sua missão era limpar a retaguarda de elementos indesejáveis, judeus, ciganos e comissários comunistas. Nos barrancos de Babi Yar, na Ucrânia, ou nas florestas da Lituânia, reuniam homens, mulheres e crianças, obrigavam-nos a despir-se e fuzilavam-nos à beira de valas comuns. 1,5 milhão de judeus foram assassinados desta maneira, cara a cara. Para os carrascos, isto tinha um custo psicológico. Heinrich Himmler, o chefe das SS, presenciou uma execução em Minsk em agosto de 1941 e quase vomitou quando lhe salpicou matéria cerebral. Deu-se conta de que não podiam manter esse ritmo de matança pessoal sem que os seus homens se voltassem loucos ou alcoólicos. Necessitavam de um método mais humano, para os carrascos, não para as vítimas. Assim nasceu a solução final burocratizada. O 20 de janeiro de 1942, 15 altos funcionários nazis reuniram-se numa vivenda junto a um lago em Berlim, em Wannsee. Não eram monstros a babar. Eram advogados e doutores com fatos elegantes. Em 90 minutos, enquanto bebiam conhaque, coordenaram a logística para transportar e exterminar 11 milhões de judeus da Europa. Trataram o genocídio como um problema de transporte e capacidade de processamento. Começaram a construir os campos de extermínio na Polônia ocupada, Belzec, Sobibor, Treblinka e o mais infame, Auschwitz-Birkenau. Aqui, o assassinato industrializou-se. Usava-se gás, Zyklon B ou monóxido de carbono para eliminar milhares em minutos. O que sabia o alemão médio? Não sabíamos nada é a desculpa padrão, mas é falsa.
Sabiam que os judeus das suas cidades estavam a ser deportados para o oeste. Viam como leiloavam os móveis dos seus vizinhos judeus em Hamburgo ou Berlim. Os soldados que voltavam de licença contavam histórias horríveis de massacres na Rússia. Havia rumores constantes. Talvez não conhecessem os detalhes técnicos das câmaras de gás, mas sabiam que ir para o oeste significava o fim. A propaganda de Goebbels trabalhava horas extra para desumanizar as vítimas. Apresentavam os judeus como bacilos ou parasitas que infetavam o corpo alemão. Se convences alguém de que o outro não é humano, mas sim uma doença, eliminá-lo converte-se num ato de higiene pública. Muitos soldados e funcionários racionalizaram os seus crimes como uma tarefa desagradável, mas necessária para o futuro dos seus filhos. Mas mãos para baixo, a corrupção moral era total. Criou-se um sistema onde roubar os dentes de ouro dos cadáveres e enviar o cabelo das vítimas para fazer feltro industrial era parte da economia de guerra. Empresas alemãs famosas usaram mão de obra escrava dos campos, pagando ao governo nazi por cada prisioneiro que trabalhavam até a exaustão. Entretanto, em casa, a guerra começava a bater à porta. E não batia suavemente. Caía do céu em forma de bombas incendiárias. Até 1942, a população civil alemã tinha estado relativamente protegida. Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, tinha prometido fanfarronamente: se um só aviano inimigo sobrevoar o Reich, podem chamar-me Mayer, um nome judeu comum, usado como insulto. Bem, as pessoas começaram a chamar-lhe Meyer em sussurros muito cedo. A Real Força Aérea Britânica, RAF, e depois a USAAF americana começaram campanhas de bombardeamento massivo. Já não procuravam apenas fábricas, procuravam desmoralizar a população. Die Housing, deixar sem casa, era o termo clínico. Cidades medievais preciosas como Lübeck e Rostock foram convertidas em cinzas. Em maio de 1942, Colônia sofreu o primeiro ataque de 1000 bombardeiros. Imagina o som de 1000 motores pesados sobre a tua cabeça. As sirenas uivavam e milhões de pessoas corriam para as caves frias e úmidas. Ali passavam as noites apertados, com malas preparadas, escutando as explosões aproximarem-se. Quando saíam, as suas casas eram escombros. A propaganda deu uma volta. Já não falavam de vitórias fáceis. Em fevereiro de 1943, depois do desastre de Stalingrado, Goebbels deu o seu discurso mais famoso no Palácio de los Deportes de Berlim. Perante uma multidão selecionada de fanáticos, gritou: "Quereis a guerra total? Quereis na mais radical e total do que podemos imaginar?" A multidão rugiu sim. Foi um momento de histeria coletiva. O regime pedia sacrifício absoluto. A vida em casa tornou-se cinzenta e dura. As rações foram cortadas drasticamente. O mercado negro era a única forma de conseguir um ovo ou manteiga real. As mulheres que Hitler queria em casa foram recrutadas forçosamente para trabalhar em fábricas de munições e como auxiliares antiaéreos. As crianças da juventude hitleriana manejavam os refletores e os canhões antiaéreos. A infância acabou definitivamente, e isso é dizer pouco. O medo dos Terrorflieger, aviadores do terror, era constante. Mas também surgiu uma solidariedade sombria nos refúgios. As pessoas partilhavam comida, piadas cínicas sobre os líderes do partido e o medo de perder os seus filhos na frente. Porque as cartas com bordas pretas chegavam agora aos milhares cada dia. Mas o golpe psicológico definitivo, o momento em que a Alemanha soube no seu coração que a guerra estava perdida, ocorreu numa cidade no rio Volga que levava o nome de Stalin. Stalingrado não foi uma batalha, foi uma picadora de carne. No outono de 1942, o 6º Exército Alemão, o mais poderoso e orgulhoso de todos, chegou ao rio Volga. O seu comandante, Friedrich Paulus, pensou que tomaria a cidade rapidamente, mas os russos decidiram que não dariam nem um passo atrás. A luta converteu-se em Rattenkrieg, guerra de ratos. Lutavam por cada divisão, cada cave, cada monte de escombros. Os alemães tomavam a cozinha de um edifício e os russos continuavam no quarto. A artilharia e a aviação reduziram a cidade a uma paisagem lunar de betão partido e aço retorcido. Os franco-atiradores russos, como o famoso Vasily Zaitsev, faziam com que espreitar fosse uma sentença de morte. Mas o pior veio em novembro. Os soviéticos lançaram a Operação Urano, um movimento de pinça massivo que cercou o 6º Exército.
De repente, 300 mil soldados alemães e os seus aliados romenos, húngaros e italianos ficaram presos no Kessel, o caldeirão. Goebbels e Hitler prometeram mantimentos por ar. Göring jurou que a sua Luftwaffe os abasteceria. Foi outra mentira criminosa. Necessitavam de 500 toneladas diárias de mantimentos. Com sorte, recebiam 100. Os homens começaram a morrer de fome. Comeram os cavalos, depois os cães e gatos, e há relatórios horrorosos de canibalismo nas etapas finais. Exército mais orgulhoso do mundo converteu-se numa horda de espectros esqueléticos. Hitler, desde o seu bunker quente em Prússia Oriental, promoveu-os a todos postumamente na sua mente, esperando que lutassem até ao último homem e tirassem a própria vida antes de se renderem. Inclusive promoveu Paulus a mariscal de campo, porque nenhum marechal alemão se tinha rendido jamais vivo. Paulus não lhe deu esse gosto. O 2 de fevereiro de 1943, rendeu-se. Dos 300 mil homens presos, apenas 91 mil saíram caminhando para o cativeiro soviético. Caminharam para a Sibéria. Anos depois, apenas 5 mil deles regressariam à Alemanha vivos. Pensa nisso. De 300 mil, apenas voltaram 5 mil. A notícia atingiu a Alemanha como um martelo. Pela primeira vez, o regime não pôde ocultar a magnitude do desastre. Decretaram-se 3 dias de luto nacional. A música alegre desapareceu da rádio. As pessoas olhavam-se na rua e viam o medo nos olhos do outro. O mito da invencibilidade tinha morrido nas ruínas congeladas do Volga. Agora todos sabiam que os russos vinham, e sabiam que estariam muito, muito zangados. Queimando as últimas reservas do Reich. Para começar, Hitler tinha uma obsessão: recuperar a iniciativa. Depois da humilhação de Stalingrado, necessitava de uma vitória que demonstrasse ao mundo que a Alemanha continuava a ser o predador alfa. O objetivo era uma saliência na linha da frente perto da cidade russa de Kursk. O plano, chamado Operação Ciudadela, era simples em teoria: pinçar os soviéticos e destruir as suas reservas. Mas aqui está a armadilha. Os russos sabiam que vinham. Graças à sua espionagem e à inteligência britânica, converteram Kursk na zona mais fortificada da terra. Cavaram 3.000 milhas de trincheiras e colocaram cerca de 1 milhão de minas. Quando os alemães atacaram o 5 de julho de 1943, não foi uma surpresa. Foi caminhar para uma trituradora. Da perspectiva do tanquista alemão, isto foi um pesadelo tecnológico. A Alemanha estreou as suas novas bêstias, os tanques Tiger e Panther. O Tiger era um monstro de 57 toneladas com um canhão de 88 milímetros que podia destruir qualquer coisa, mas eram complicados e delicados. Muitos Panthers incendiaram-se espontaneamente antes de entrar em combate por problemas de motor. Imagina estar fechado numa caixa de aço a arder sem ter disparado um só tiro. A batalha foi um caos de pó, fogo e metal retorcido. Participaram cerca de 6.000 tanques e 2 milhões de homens. O céu estava negro pelo fumo do diesel e a carne queimada. Os soldados de infantaria alemães, os Panzergrenadiers, tinham de lutar corpo a corpo nas trincheiras russas, enquanto os tanques chocavam literalmente uns contra os outros. A ferocidade soviética era absoluta. Na batalha de Prozhorovka, os tanques russos T-30 e 4 carregaram a toda a velocidade contra os Tigers alemães, sacrificando-se para se aproximarem o suficiente e disparar a queima-roupa. Depois de uma semana de carnificina, Hitler cancelou a operação. As perdas foram catastróficas. A Alemanha perdeu homens e máquinas que já não podia substituir. Os russos, embora tenham perdido mais, tinham reservas infinitas. Para o soldado alemão veterano, este foi o momento da verdade definitiva. Já não podiam ganhar ofensivas. A partir de agora, cada passo seria para trás, em direção a Berlim. E enquanto o oeste se desmoronava, no sul, outro aliado caía. Os aliados invadiram Sicília e depois a Itália continental. Mussolini foi derrubado. A Alemanha teve de invadir o seu próprio aliado, Itália, para assegurar a frente sul. De repente, os soldados alemães em Itália eram ocupantes em terra hostil, lutando contra partisanos italianos e tropas americanas. O cerco fechava-se. Mas o verdadeiro pesadelo, aquele que lhes tirava o sono, estava do outro lado do Canal de la Mancha. Normandia, onde a Luftwaffe desapareceu. Mãos para baixo, a propaganda nazi tinha feito um trabalho excelente vendendo a Murala del Atlântico.
Os noticiários mostravam búnkeres de betão impenetráveis, canhões gigantes e o famoso Mariscal Rommel inspecionando as praias. Diziam que qualquer invasão seria devolvida ao mar em horas. O soldado alemão médio em França sentia-se seguro, inclusive aborrecido, desfrutando do vinho francês e do queijo. Mas o 6 de junho de 1944, a realidade golpeou como um maço. Às 6:30 da manhã, os vigias alemães não podiam acreditar no que viam. Uma armada de quase 7.000 barcos aproximava-se da costa da Normandia. 150.000 soldados aliados desembarcaram num só dia. Em praias como Omaha, a resistência alemã foi feroz. Os artilheiros alemães nos ninhos de metralhadoras MG-40 e DUS dispararam até que os canhões derretessem ao rubro. Heinrich Severloh, um soldado alemão conhecido como a Besta de Omaha, afirmou ter disparado mais de 12.000 rondas nesse dia. O mar tingiu-se de vermelho, mas a pura massa dos aliados era imparável. E escuta isto, o que realmente aterrorizou os alemães não foram os barcos, mas os aviões. A Luftwaffe, a gloriosa força aérea alemã, tinha desaparecido. Os aliados tinham supremacia aérea total. Os caça-bombardeiros aliados, apelidados de Jabus, Jagdbomber pelos alemães, atacavam qualquer coisa que se movesse. Um soldado alemão não podia mover-se de dia. Se um caminhão, um tanque ou inclusive uma bicicleta saísse à estrada com a luz do dia, um jabo descia em voo picado e explodia-o em pedaços. Tinham de dormir nas florestas de dia e mover-se apenas de noite, sem luzes. A moral afundou-se. Perguntavam-se: onde está a nossa força aérea? Onde está Göring? A resposta era o silêncio. A Batalha da Normandia não foi rápida. Foi uma luta brutal entre as Sebes, Bocage. Os tanques alemães emboscavam os americanos nestes caminhos estreitos, mas cada vez que os alemães se agrupavam para contra-atacar, a artilharia naval e os bombardeiros esmagavam-nos. Era uma guerra de desgaste que a Alemanha não podia ganhar. Para agosto, a frente em França colapsou. A retirada para a fronteira alemã foi uma corrida da morte. A Bolsa de Falaise foi o cemitério do exército alemão no oeste. Milhares de homens e veículos presos e bombardeados até a aniquilação. Os pilotos aliados descreveram o cheiro da morte subindo até as suas cabinas a 1.000 pés de altura. E enquanto a frente colapsava, dentro da Alemanha, o desespero levou alguns oficiais a fazer o impensável, trair o Führer. O juramento quebrado. Basicamente, nem todos os alemães eram nazis fanáticos. Dentro da aristocracia militar prussiana, muitos viam Hitler como um cabo vulgar que estava a levar a Alemanha à ruína. O desastre da Normandia e o colapso na Rússia convenceram um grupo de oficiais, liderados pelo coronel Klaus von Stauffenberg, de que a única forma de salvar a Alemanha era eliminar Hitler e negociar a paz. O 20 de julho de 1944, Stauffenberg entrou na Guarida del Lobo, o quartel-general de Hitler em Prússia Oriental, com uma pasta carregada de explosivos plásticos. Colocou-a debaixo da mesa de mapas perto de Hitler e saiu da sala. A bomba explodiu. 4 pessoas morreram. Mas aqui está a armadilha. Alguém tinha movido a pasta para trás de uma pata grossa de carvalho da mesa. Essa madeira absorveu a explosão e salvou a vida de Hitler. Apenas sofreu queimaduras e tímpanos rompidos. A vingança do regime foi bíblica. Hitler estava convencido de que a providência o tinha salvado para cumprir o seu destino. A Gestapo deteve mais de 7.000 pessoas. Cerca de 5.000 foram executadas, muitas delas enforcadas com cordas de piano em ganchos de carne, para que a sua agonia fosse lenta e humilhante. Estas execuções foram filmadas para que Hitler pudesse vê-las no seu cinema privado. O impacto no soldado comum e no civil foi devastador. A propaganda vendeu o atentado como a traição de uma pequena camarilha de oficiais ambiciosos. Instaurou-se o saludo alemão, o braço ao alto, como obrigatório no exército, substituindo a saudação militar tradicional. Agora, a lealdade política era mais importante que a competência militar. Atribuíram-se oficiais nacional-socialistas de guia, comissários políticos nazis, às unidades para vigiar a moral. Se um soldado expressasse dúvidas sobre a vitória final, podia ser fuzilado por derrotismo no ato. A Feldgendarmerie, polícia militar, apelidada de cães encurralados pela placa de metal que levavam ao pescoço, patrulhava as estações de comboio procurando desertores. No final de 1944, podia ser enforcado num candeeiro com um cartaz que dizia:
Sou um cobarde que traiu o seu povo. O medo já não era apenas dos russos ou dos americanos. Era medo dos teus próprios líderes. Ninguém se atrevia a dizer a verdade, que a guerra estava perdida. E para manter essa mentira viva, necessitavam de milagres. O que a maioria ignora é como o regime manteve a moral alta quando tudo estava perdido. Usaram a promessa das Wunderwaffen, armas maravilhosas. Goebbels sussurrava que os cientistas alemães estavam prestes a libertar armas tão poderosas que mudariam o curso da guerra num dia. E, de certo modo, não mentia sobre a tecnologia, apenas sobre o resultado. Em junho de 1944, começaram a lançar a V1, a bomba zumbadora, contra Londres. Era o primeiro míssil de cruzeiro da história. Meses depois, lançaram a Vedus, o primeiro míssil balístico. A Vedus era aterradora, subia ao limite do espaço e caía a velocidade supersônica. Não podias ouvi-la chegar. Simplesmente explodia. Para o civil alemão, ver estes rastros de fumo subindo para o céu era uma injeção de adrenalina pura. Estamos a golpear a Inglaterra, pensavam. Acreditavam que em breve teriam foguetes atômicos, embora o programa nuclear nazi estivesse muito atrasado. Esta fé cega na tecnologia deu-lhes forças para aguentar outro inverno. Mas o custo humano destas armas era horrendo, inclusive para os padrões nazis. As Vedus não se construíam em fábricas normais, mas sim debaixo de terra, no campo de concentração de Dora Mittelbau. Milhares de prisioneiros escravos viviam em túneis úmidos e escuros, sem ver a luz do sol durante meses, montando foguetes de alta tecnologia. O pó das explosões de rocha enchia os seus pulmões. Morriam mais prisioneiros a construir as Vedus do que ingleses pelas suas explosões. Além disso, apareceram os primeiros jets de combate, os Messerschmitt Me 262. Eram 100 milhas por hora mais rápidos que qualquer avião aliado. Quando os pilotos aliados os viram pela primeira vez, pensaram que era magia, mas era demasiado pouco e demasiado tarde. Hitler, na sua infinita incompetência militar, ordenou ao princípio que estes jets se usassem como bombardeiros, desperdiçando a sua vantagem como caças. Para quando tentaram usá-los para defender o Reich, não tinham combustível nem pilotos treinados. A economia de guerra estava a colapsar. As refinarias de petróleo sintético eram bombardeadas dia após dia. Os tanques Tiger, tão temidos, eram abandonados nas estradas simplesmente porque não tinham gasolina. Os cavalos voltaram a ser o principal meio de transporte do exército mais moderno do mundo, e quando ficaram sem homens, decidiram sacrificar o único que lhes restava, o futuro. Em outubro de 1944, o regime criou a Volkssturm, Tormenta del Pueblo. Era uma milícia nacional que recrutava todos os homens desde os 16 até aos 60 anos que ainda não estavam no exército. Basicamente, recrutaram os avós e as crianças. A imagem era patética e trágica. Vias anciãos veteranos da Primeira Guerra Mundial, com os seus velhos uniformes roídos pelas traças, marchando junto a rapazes de 15 anos com acne que mal podiam levantar o peso das suas espingardas. Não tinham uniformes padronizados, apenas braçadeiras que diziam Volkssturm alemana. Não tinham armas modernas, frequentemente davam-lhes fuzis italianos capturados ou velhas espingardas de caça. A sua arma principal era o Panzerfaust, punho blindado, um lança-foguetes antitanque descartável e barato. Era fácil de usar. Apontavas, disparavas e o tanque explodia. Mas tinha um alcance de apenas 100 pés. Para usá-lo, uma criança tinha de esperar que um tanque russo ou americano de 40 toneladas estivesse quase em cima dela. Era uma missão impossível. A propaganda dizia-lhes que defendiam os seus próprios lares, as suas mulheres e as suas aldeias. E isso era verdade. Lutavam com um desespero feroz, porque sabiam o que os soviéticos estavam a fazer em Prússia Oriental. Quando o Exército Roxo entrou em território alemão pela primeira vez em Nemmersdorf, reportaram-se crimes brutais contra civis. Goebbels amplificou estas notícias ao máximo para aterrorizar a população. A mensagem era: lutar ou morrer, não há terceira opção. As cidades converteram-se em fortalezas. Ordenou-se à população civil cavar valas antitanque à volta das suas aldeias. Mulheres, anciãos e trabalhadores escravos passavam os domingos movendo terra debaixo da chuva. Era inútil. Os tanques modernos simplesmente rodeavam as valas ou passavam por cima. O fanatismo chegou às escolas.
As crianças da juventude hitleriana dizia-se que elas eram a última linha de defesa do Führer. Entregava-se-lhes chocolate e cigarros, que não fumavam, e enviavam-nas para a frente em bicicletas para caçar tanques. Muitas destas crianças morreram nas valetas de Berlim e Viena, acreditando que estavam a salvar o mundo, enquanto os líderes do partido começavam a arrumar as suas malas com ouro e passaportes falsos. O sonho de Natal que se tornou pesadelo. Para começar, temos de entender que o que ocorreu em dezembro de 1944 não foi simplesmente uma batalha. Foi o último delírio de um jogador que já tinha perdido a partida, mas se negava a abandonar a mesa. O ataque das Ardenas, batizado em código como Operation Wacht am Rhein, Guardia en el Rhin, foi um milagre logístico e uma decisão de risco absoluto. Basicamente, os alemães alcançaram o impossível. No meio de um país sob pressão aérea dia e noite, conseguiram reunir em segredo mais de 200 mil homens, quase 1.500 tanques e milhares de peças de artilharia, mesmo debaixo do nariz da inteligência aliada. Como o fizeram? Silêncio de rádio total e movimento noturno. Aproveitaram algo que os aliados não podiam controlar: o clima. Uma densa camada de nevoeiro e tempestades de neve deixou a poderosa força aérea aliada cravada no solo, cega e inútil. Mas aqui está a armadilha. O alto comando alemão não procurava simplesmente recuperar terreno. A sua teoria, completamente desligada da realidade, era que se golpeasse os americanos e britânicos com força suficiente, poderia quebrar a sua aliança. Acreditava que as democracias ocidentais eram débeis, corrompidas pelo conforto, e que perante um evento de grande impacto, assinariam uma paz separada para deixar a Alemanha lutar sozinha contra a União Soviética. Era uma aposta final sem retorno. Para o soldado alemão médio, ver tal concentração de força foi como um estímulo potente direto na veia. Imagina-te a retroceder durante meses e, de repente, ver filas intermináveis dos novos tanques King Tiger e divisões frescas. Pensaram: o líder voltou a fazê-lo. Temos reservas ocultas, ainda podemos ganhar. A moral, que estava pelo chão, disparou artificialmente. E atenção ao dado, porque a facção alemã não jogou limpo. Lançaram a Operação Greif, liderada pelo famoso Otto Skorzeny, considerado o homem mais perigoso da Europa. Disfarçaram comandos alemães que falavam inglês perfeito com uniformes americanos e veículos capturados. Infiltraram-se atrás das linhas aliadas para mudar sinais de trânsito, cortar cabos telefônicos e semear o caos. A confusão foi tal que a polícia militar americana começou a interrogar os seus próprios soldados com perguntas sobre beisebol ou estrelas de cinema para detectar infiltrados. Ninguém confiava em ninguém. As unidades de elite, lideradas por figuras ideológicas como Joachim Peiper, avançaram com uma velocidade e uma dureza implacável. Peiper não queria capturas, queria velocidade. E aqui é onde o conflito no Oeste, que até então tinha mantido certas regras, se tornou muito mais sombrio. Perto do cruzamento de Baugné, em Malmedy, o grupo de Peiper interceptou uma coluna de artilharia americana. Eram 84 homens, desarmados e com as mãos ao alto. Em vez de enviá-los para a retaguarda, agruparam-nos num campo nevado e abriram fogo contra eles. Foi uma ação terminante. Mas o pior veio depois. As tropas avançaram entre os caídos, assegurando-se de que ninguém ficasse com vida. O que a maioria ignora é o efeito contraproducente que isto teve. Quando a notícia do incidente de Malmedy se infiltrou pelas linhas americanas, o medo converteu-se numa determinação absoluta. Espalhou-se a palavra de não ter piedade com certas unidades rivais. A vontade americana endureceu como o aço. Já não se tratava apenas de vencer a Alemanha politicamente, tratava-se de desmantelá-la por completo. No centro deste caos, uma pequena aldeia chamada Bastogne converteu-se em lenda. A divisão aerotransportada 101 ficou completamente cercada, sem roupa de inverno, com pouca munição e superada em número de 5-1. Quando o comandante alemão lhes enviou uma mensagem exigindo a sua rendição para evitar a eliminação total, o general americano Anthony McAuliffe respondeu com uma só palavra que passou à história: nuts, ao diabo. Mas, basicamente, o plano alemão tinha uma falha fatal desde o desenho: o combustível. Era uma besta que não podia alimentar-se. Os tanques Tiger II eram impressionantes, com uma blindagem frontal de 150 mm que quase nada podia penetrar,
mas eram pesadelos mecânicos que consumiam recursos enormes apenas para arrancar. O plano dependia de capturar os mantimentos aliados intactos. Era um plano baseado na apropriação, não na logística. Quando os engenheiros americanos se deram conta disto, fizeram algo doloroso, mas necessário. Inutilizaram milhões de galões do seu próprio combustível antes de retirar. Imagina o desespero das tripulações dos tanques alemães, vendo como a sua salvação ardia no horizonte, enquanto os seus indicadores marcavam zero. Os monstros de aço, invencíveis em combate, converteram-se em sucata imóvel no meio da estrada. E então o milagre alemão acabou. O 23 de dezembro, o céu limpou-se. O sol saiu brilhando sobre a neve branca, e com ele, a resposta aérea aliada. Milhares de aviões, Thunderbolts, Typhoons e Mustangs encheram o céu. Foi uma derrota unilateral. Os pilotos aliados descreveram as estradas das Ardenas como um tiro ao alvo. As colunas alemãs, presas pela falta de recursos, foram neutralizadas a partir do ar. O soldado alemão, que dias antes sonhava com chegar ao porto de Amberes, agora abandonava o seu veículo e caminhava de volta à Alemanha a pé, deixando um rasto na neve, perseguido pela artilharia. A moral quebrou-se definitivamente. Sabiam que tinham gasto a última oportunidade e tinham falhado. Mas se pensavam que a frente oeste era má, o que estava a passar no oeste era, sem dúvida alguma, o cenário mais difícil imaginável. O que a maioria ignora é que, em janeiro de 1945, começou o movimento de pessoas deslocadas maior e mais rápido da história. Enquanto as Ardenas arrefeciam, a frente oriental lançou uma ofensiva gigantesca. A escala era imensa, superavam os alemães numericamente de forma esmagadora. Avançavam a uma velocidade aterradora de 30 e 40 milhas por dia, e traziam consigo algo mais do que armas. Traziam uma necessidade de desforra acumulada durante 4 anos de conflito extremo. As tropas do Oeste tinham visto as suas aldeias destruídas. A propaganda dizia-lhes: não contem os dias, contem apenas o oponente que eliminaram. Não vinham apenas para libertar, vinham para ajustar contas. Paradoxalmente, a propaganda do regime alemão piorou as coisas para a sua própria gente. Numa tentativa de motivar a população a resistir até ao fim, publicaram detalhes gráficos do que ocorreu em aldeias como Nemmersdorf. Falaram de crimes severos contra civis e tratos desumanos. A sua intenção era criar resistência, mas o que geraram foi um pânico absoluto. Milhões de civis na Prússia Oriental, Pomerania e Silésia entraram num estado de alarme total. Empacotaram o que puderam em carroças, trenós improvisados, ou simplesmente carregaram sacos às costas e fugiram para o oeste. E escuta isto, fizeram-no no meio de um dos invernos mais rigorosos do século, com temperaturas extremas abaixo de zero. As estradas converteram-se em cenários desoladores. Encheram-se de pessoas que não conseguiram sobreviver ao frio, anciãos que simplesmente se sentavam para descansar e não voltavam a levantar-se. Pequenos que perdiam a vida nos braços das suas mães devido às baixas temperaturas. Cavalos que colapsavam por esgotamento. E sobre eles, os aviões voavam baixo, atacando as colunas de refugiados sem distinção. Para os pilotos, qualquer movimento para o oeste era um objetivo. Não havia distinção clara entre transporte militar e civil. A única saída possível era o Mar Báltico. A Armada, no seu último grande esforço, lançou a Operação Hannibal. Foi a evacuação naval maior da história. Evacuaram mais de 2 milhões de pessoas, mas o custo foi altíssimo e deu lugar a tragédias imensas. O 30 de janeiro de 1945, o transatlântico Wilhelm Gustloff zarpou. O navio estava desenhado para menos de 2.000 passageiros, mas essa noite, no meio do caos, subiram a bordo mais de 10.000 pessoas. Os corredores e convéses estavam repletos de refugiados e feridos. Então apareceu um submarino rival. Viu a silhueta do enorme navio e lançou os seus torpedos. Todos impactaram. O Gustloff afundou-se em menos de 1 hora em águas geladas. Pensa nisso um segundo. Mais de 9.000 pessoas perderam a vida essa noite. É 6 vezes o número de perdas do Titanic. 6 vezes. E, no entanto, quase ninguém fala disso hoje. Foi a maior tragédia marítima da história. Os relatos dos sobreviventes são impactantes, o caos nos convéses e o silêncio repentino quando o frio da água fez o seu trabalho. Os barcos de resgate que chegaram mais tarde descreveram um mar coberto de coletes salva-vidas flutuando na água escura. Mas não foi o único.
O navio Goya foi afundado pouco depois com 7.000 pessoas a bordo. Apenas sobreviveram uns poucos. O Báltico converteu-se no lugar de descanso final para milhares. Este era o preço real da guerra total que tinham aplaudido anos atrás. Agora, o conflito não estava apenas na sua casa. Estava a afetar diretamente as suas famílias. Mas o horror não se limitava aos refugiados. O regime, na sua fase terminal, decidiu apagar os seus rastros. À medida que as forças aliadas se aproximavam dos campos de concentração, deu-se uma ordem clara: ninguém deve ser libertado. Começaram as marchas forçadas. Foi o capítulo final da tragédia. Tiraram centenas de milhares de prisioneiros dos campos. Iam vestidos com roupas finas em pleno inverno. Obrigaram-nos a caminhar centenas de milhas para o interior, sem comida, sem água, sem descanso. A lógica era cruel. Qualquer um que se atrasasse ou se detivesse era eliminado no ato. As estradas secundárias ficaram marcadas pelo que deixavam para trás. E aqui vem a parte mais impactante. Isto não ocorreu em segredo. Ocorreu através de aldeias e cidades. Os civis olhavam através das suas cortinas como passavam estas colunas. Alguns tentaram ajudar, mas muitos outros fecharam os olhos. Ou pior, colaboraram na captura daqueles que tentavam escapar. Em abril, quando as tropas aliadas finalmente entraram nos campos principais, o que encontraram superava qualquer descrição. Não era guerra, era um sistema industrializado de eliminação que tinha colapsado. No subcampo de Ohrdruf, o general George Patton, um homem endurecido pelo combate, quebrou-se. Ao ver a magnitude das perdas humanas, Patton teve de retirar-se porque não podia suportar a cena. Negou-se a entrar em certas áreas pelo impacto visual e olfativo. Em Bergen-Belsen, os britânicos encontraram uma cena devastadora. 60.000 pessoas em estado crítico deambulavam entre 13.000 corpos sem vida. As doenças estavam a acabar com centenas cada dia. O ambiente era tão denso que os pilotos diziam percebê-lo a partir do ar. O comandante supremo, Dwight D. Eisenhower, tomou uma decisão histórica. Entendeu que a história tentaria negar isto. Ordenou a todas as tropas próximas que fossem ver os campos. E foi mais além. Ordenou que os civis das cidades vizinhas fossem levados aos campos para ver a realidade. Quero que se grave tudo, que se fotografe tudo, disse Eisenhower. Porque algum dia alguém dirá que isto nunca aconteceu. As cenas foram tensas. Obrigaram os cidadãos locais, que diziam não saber nada, a caminhar entre as evidências e olhar para o que tinha acontecido. Muitos desmaiavam, outros choravam e outros negavam-se a aceitar a realidade. Os soldados aliados, impactados, reclamavam-lhes: isto estava muito perto das vossas casas. Vocês sabiam algo? A ideia da responsabilidade coletiva caiu sobre a nação. Já não podiam dizer que apenas eram vítimas. O mundo via-os como cúmplices silenciosos. E a justiça, quando chegou, foi rápida. Os guardas do regime tentaram escapar disfarçando-se, mas os prisioneiros libertados reconheciam-nos. No campo de Dachau, ocorreu algo que frequentemente se omite. Quando os soldados americanos viram as carruagens estacionadas lá fora, cheias das vítimas do transporte, perderam o controlo. A disciplina militar quebrou-se. Em vários casos, abateram os guardas capturados sem processo prévio. Em outros casos, permitiram que os prisioneiros fizessem justiça pelas próprias mãos contra os seus antigos captores. Foi uma explosão de ira acumulada. A imagem de civilização tinha caído por completo. O regime que tinha prometido glória terminava assim, entre ruínas e uma mancha eterna na história. Já não eram vistos como defensores de nada. O mundo via finalmente a realidade das suas ações. E enquanto o fumo se dissipava e o conflito terminava, a Europa enfrentava uma pergunta difícil. Depois de ver os extremos a que pode chegar o ser humano, como se reconstrói a confiança? Moral quebrada pelo fósforo branco. Enquanto o exército colapsava e os campos eram libertados, a campanha aérea aliada alcançou o seu ponto máximo de crueldade calculada. O objetivo era destruir os nós de comunicação para impedir que a Alemanha movesse tropas para a frente russa. A cidade escolhida foi Dresde, a Florência dell'Elba, cheia de refugiados e hospitais. Na noite de 13 de fevereiro, bombardeiros britânicos lançaram uma mistura diabólica de bombas explosivas, blockbusters, para abrir os telhados dos edifícios, seguidas de milhares de bombas incendiárias de magnésio e fósforo. O resultado foi uma tormenta de fuego.
Este fenômeno ocorre quando o fogo é tão intenso que cria o seu próprio sistema climático. O ar quente sobe tão rápido que suga ar frio dos arredores à velocidade de furacão. As pessoas que corriam pelas ruas foram literalmente sugadas para o fogo. Nas caves, onde as pessoas se escondiam, o fogo consumiu todo o oxigênio. Morreram asfixiadas sem que as chamas lhes tocassem, ou foram cozidas vivas pelo calor que atravessava as paredes. Na manhã seguinte, chegaram os bombardeiros americanos para arrematar o que restava e eliminar os bombeiros e equipas de resgate. Estima-se que morreram 25 mil pessoas. Goebbels inflou a cifra para 200 mil por propaganda, mas a realidade de 25 mil é suficientemente horrível. Os cadáveres tiveram de ser empilhados em piras funerárias na Praça do Mercado e queimados publicamente para evitar epidemias. Para o alemão médio, Dresde foi a prova final de que não havia salvação. Se uma cidade cultural sem importância estratégica podia ser apagada assim, ninguém estava a salvo. A vontade de resistência da população civil quebrou-se. Apenas queriam que terminasse. Que viessem os americanos, os ingleses, quem fosse, mas que as bombas parassem. Mas Hitler não permitia a rendição. Desde o seu bunker em Berlim, ordenou a política de terra queimada. No dia 19 de março, Hitler emitiu o Decreto Neron. Ordenou a destruição de toda a infraestrutura da Alemanha, pontes, fábricas, barragens, centrais elétricas, reservas de comida. A sua lógica era retorcida e malvada. Se a guerra se perde, a nação também perecerá. Não é necessário preocupar-se com a base da sobrevivência do povo, porque este povo provou ser o mais fraco. Basicamente, Hitler condenou o seu próprio povo à morte porque lhe tinham falhado. Felizmente, o seu ministro de armamento, Albert Speer, desobedeceu a estas ordens e viajou pela frente convencendo os generais e Gauleiters a não explodirem tudo. Mas o dano moral estava feito. O regime voltou-se contra a sua própria gente com uma fúria raivosa. Criaram-se cortes marciais voladoras. Oficiais das SS e fanáticos do partido percorriam a retaguarda. Se encontrassem um soldado com o uniforme desabotoado ou um civil com uma bandeira branca preparada, enforcavam-nos no candeeiro ou na árvore mais próxima. Punham-lhes cartazes. Estou pendurado aqui porque não acreditei no Führer. A propaganda falava dos Werwolf, homens-lobo, uma guerrilha nazi que lutaria atrás das linhas inimigas para sempre. Prometiam que qualquer autarca que se rendesse aos aliados seria eliminado. Embora o movimento Werwolf tenha sido maioritariamente um fracasso militar, rapazes assustados na floresta, o medo deles manteve as pessoas aterrorizadas até o último minuto. O Rin, a fronteira sagrada e mítica da Alemanha, foi cruzado em março quando os americanos capturaram a ponte de remagem intacta. Foi um golpe de sorte incrível. Centenas de milhares de tropas aliadas verteram-se no coração industrial da Alemanha. A frente ocidental deixou de existir como uma linha coerente. Era um caos de bolsas de resistência, rendições massivas e fanáticos disparando das ruínas. A Alemanha estava cortada em duas. O norte e o sul ficaram separados. E no centro, como uma aranha na sua teia rota, Berlim esperava o golpe final. Para começar, a escala da Batalha de Berlim é algo que os números mal podem descrever. O marechal soviético Georgy Zhukov não queria correr riscos. Trouxe uma força de invasão de 2.500.000 homens, 6.250 tanques e 41.600 peças de artilharia. Basicamente, havia um canhão a cada 13 pés ao longo da frente de ataque. Contra esta maré de aço, os alemães opuseram uma força patética de restos de divisões das SS, como a Division Nordland e a Charlemagne, formada por voluntários franceses que sabiam que não podiam voltar para casa, anciãos da Volkssturm e crianças da juventude hitleriana. Tinham poucos tanques e quase nada de combustível. O 16 de abril começou o ataque nas colinas de Seelow. Zhukov usou refletores antiaéreos massivos para cegar os alemães durante o ataque noturno, embora o pó e o fumo tenham feito com que a tática falhasse e criasse caos. Ainda assim, a pura massa numérica esmagou a defesa alemã em 3 dias. Dentro de Berlim, a cidade converteu-se numa fortaleza tridimensional. Lutavam nos telhados, nas ruas e nos túneis do metro, U-Bahn. A torre Flak del Zoo, Flakturm,
Era uma estrutura de betão indestrutível, armada com canhões antiaéreos duplos de 128 milímetros que agora disparavam contra os tanques russos em terra. Dentro dessa torre, milhares de civis refugiavam-se, tremendo com cada impacto, enquanto os médicos operavam sem anestesia nos corredores. E aqui vem o truque. Os soviéticos tinham pressa. Stalin queria tomar Berlim antes do 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e antes que chegassem os americanos. Não lhe importavam as baixas. Enviava os seus tanques T-34 por ruas estreitas, cheias de escombros, onde eram alvos fáceis para as crianças alemãs com Panzerfausts. Os russos perderam cerca de 2.000 tanques na cidade, mas tinham 10.000 mais. O 23 de abril, o anel fechou-se. Berlim estava completamente cercada. A artilharia soviética começou a disparar diretamente para o centro da cidade. Não havia lugar seguro. Os civis viviam como ratos nas caves, saindo apenas para procurar água nas bocas de incêndio partidas ou cortar carne de cavalos mortos na rua sob o fogo de morteiro. E enquanto a sua capital ardia, o homem responsável por tudo isto estava a brincar aos generais no seu mundo de fantasia subterrâneo. Traição. Quando todos abandonaram ao Führer. O Führerbunker estava localizado debaixo da Cancilleria del Reich. Era um complexo de 2 níveis protegido por tetos de betão de 10 pés de espessura. O ar estava viciado, úmido, e cheirava constantemente a diesel dos geradores e ao suor do medo. Aqui, Hitler vivia desligado da realidade. A sua saúde física tinha colapsado. As testemunhas descrevem um homem curvado, arrastando a perna esquerda, com um tremor incontrolável na mão esquerda, possivelmente Parkinson, e os olhos injetados de sangue. Dependia das injeções do seu médico pessoal, Theodor Morell, que incluíam desde vitaminas até metanfetaminas e opiáceos. O 22 de abril ocorreu a famosa cena da crise nervosa. Hitler tinha ordenado um contra-ataque massivo, liderado pelo general das SS Felix Steiner. No mapa de Hitler, o grupo de exército Steiner ia cercar os russos e salvar Berlim. Mas aqui está a armadilha. Steiner não tinha exército. Tinha um punhado de batalhões esgotados e sem munição. Steiner negou-se a atacar. Quando disseram a Hitler que o ataque não ocorreu, a represa quebrou-se. Gritou que todos eram traidores, que os generais lhe tinham mentido durante anos e pela primeira vez admitiu em voz alta: a guerra está perdida. Mas em vez de se render e salvar vidas, ordenou que a luta continuasse. A atmosfera no bunker era surrealista. Enquanto lá em cima morriam milhares, cá embaixo, Eva Braun organizava bailes e servia-se vinho e pastéis. Havia uma sensação de fatalismo histérico. As pessoas falavam casualmente sobre a melhor maneira de terminar com tudo. As cápsulas de cianeto distribuíam-se como se fossem rebuçados. A paranoia alcançou o seu ponto máximo quando chegaram notícias de traição. Hermann Göring enviou um telegrama pedindo para tomar o controlo. Hitler expulsou-o do partido. Heinrich Himmler, o leal Himmler, tentou negociar a paz com os aliados ocidentais em segredo. Quando Hitler soube no 28 de abril, ordenou fuzilar o contacto de Himmler no bunker. Percebeu que estava sozinho. E então, decidiu montar a sua última cena. Na madrugada do 29 de abril, Hitler casou com Eva Braun numa cerimônia civil rápida. Na ata de matrimônio, perguntou se eram de ascendência ária pura. Inclusive à beira do fim, a burocracia racial continuava a funcionar. Depois ditou o seu testamento político. Não houve arrependimento. Culpou os judeus pela guerra e os alemães por não serem suficientemente fortes. Mas antes do seu próprio fim, houve uma vítima inocente, Blonde, o seu pastor alemão. Hitler queria testar a eficácia das cápsulas de cianeto que as SS lhe tinham dado. Ordenou que a dessem à cadela. Blonde morreu instantaneamente. Hitler ficou devastado, mais pela cadela do que pelos milhões de pessoas que tinha enviado para a morte. O verdadeiro horror ocorreu com a família Goebbels. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, trouxe a sua esposa Magda e os seus 6 filhos ao bunker. As crianças de entre 4 e 12 anos brincavam nos corredores, alheias ao fim do mundo. Magda Goebbels, uma fanática absoluta, decidiu que os seus filhos não podiam viver num mundo sem nacionalsocialismo. Apesar de os médicos e outros oficiais lhe rogarem que tirasse as crianças de Berlim, ela negou-se. Deram-lhes morfina para as adormecer e depois administraram-lhes cápsulas de cianeto.
Foi o ato final da loucura ideológica, acabar com o futuro por um passado morto. Às 3:30 da tarde do 30 de abril, enquanto os soldados russos estavam a apenas algumas centenas de jardas da cancelaria, Hitler e Eva Braun fecharam-se no seu escritório. Ouviu-se um disparo. Hitler tinha disparado na têmpora direita enquanto mordia a cápsula de veneno. Eva Braun apenas usou o veneno. Os seus ajudantes, seguindo instruções estritas, tiraram os corpos para o jardim da cancelaria, regaram-nos com galões de gasolina, que era ouro líquido naquele momento, e pegaram-lhes fogo. Enquanto os corpos ardiam, os generais das SS fizeram a saudação nazi pela última vez sob a chuva de projéteis russos. A notícia foi dada pela rádio no 1º de maio, mas mentiram. Disseram que Hitler tinha morrido lutando à frente das suas tropas. Até ao último segundo, o regime mentiu ao seu povo. O 2 de maio, Berlim rendeu-se. As armas calaram-se. Mas a paz não chegou. Chegou a hora zero. Stunde Null. A Alemanha deixou de existir como Estado funcional. Não havia polícia, não havia governo, não havia dinheiro. Para as mulheres alemãs, começou um pesadelo que duraria meses. Os soldados soviéticos, brutalizados pela guerra e alimentados pela propaganda de vingança de Ilya Ehrenburg, quebrem o orgulho racial das mulheres alemãs, desencadearam uma vaga de abusos massivos. Estima-se que até 2 milhões de mulheres alemãs foram agredidas nos meses posteriores à guerra. Em Berlim, as mulheres tentavam parecer anciãs ou doentes, cobrindo-se de cinza, para evitar serem selecionadas. Frau Kohn, mulher vem, converteu-se na frase mais aterrorizante do idioma. O pânico provocou finais voluntários massivos. Na cidade de Demmin, quando o Exército Roxo entrou, cerca de 1.000 pessoas tiraram a própria vida em 3 dias. Famílias inteiras amarravam-se juntas com cordas e lançavam-se aos rios gelados ou terminavam com as suas vidas nas florestas. O medo dos bárbaros do Este era tal que a morte parecia preferível. As Trümmerfrauen, mulheres dos escombros, converteram-se no símbolo da época. Homens aptos estavam mortos ou em campos de prisioneiros. 11 milhões de soldados alemães foram capturados. Assim, foram as mulheres que, com as suas próprias mãos, começaram a limpar as montanhas de tijolos das cidades destruídas. Formavam cadeias humanas, passando baldes de escombros, pedra a pedra, para começar a reconstruir a partir do nada. A fome era atroz. A ração oficial nas zonas ocupadas baixou para menos de 1.000 calorias diárias. As pessoas comiam urtigas, procuravam batatas podres nos campos e trocavam relógios de ouro ou pianos de cauda por um saco de farinha ou uns cigarros americanos. Os cigarros converteram-se na nova moeda. Com um pacote de Lucky Strike, podias comprar quase qualquer coisa. E no meio desta miséria, os aliados começaram a obrigar os alemães a olhar para o que tinham feito. Persil Schein, lavando o passado. Em novembro de 1945, no Palácio de Justiça de Nuremberg, uma das poucas estruturas de pé, começou o Juízo Militar Internacional. 21 líderes nazis principais, incluindo Göring, Hess e Speer, sentaram-se no banco dos réus. O mundo esperava ver monstros a rugir. O que viram foram homens patéticos, encolhidos nos seus fatos que lhes ficavam grandes, tinham perdido peso na prisão, usando auscultadores para a tradução. A sua defesa foi quase unânime e cobarde. Befehlsnotstand. Apenas seguia ordens. Não era minha culpa, era o sistema. Mas a acusação tinha uma arma secreta: os filmes. Projetaram imagens filmadas pelos libertadores dos campos de concentração. Bulldozers empurrando montanhas de corpos esqueléticos em Bergen-Belsen. Câmaras de gás, pele humana tatuada. A reação na sala foi visceral. Göring olhou para o outro lado. Hans Frank, o carniceiro da Polônia, chorou. A arrogância nazi desmoronou-se frente à evidência gráfica da sua própria indústria de morte. 12 foram condenados à forca. Göring escapou da corda tirando a própria vida na sua cela com uma cápsula de cianeto que tinha escondido, provavelmente num boião de creme para a pele, na noite anterior à sua execução. Para o povo alemão, o processo foi a desnazificação. Tinham de preencher questionários, Fragebogen, de 131 perguntas sobre o seu passado. Dependendo das respostas, eras classificado como delinquente principal, ativista, seguidor ou exonerado. Aqui nasceu a corrupção moral do pós-guerra, o Persil Schein, certificado Persil pela marca de detergente. Era um documento que dizia que estavas limpo.
As pessoas procuravam desesperadamente judeus sobreviventes ou vizinhos antinazis para que assinassem cartas dizendo: sim, Hans era do partido, mas era um bom tipo e deu-me pão uma vez. Converteu-se num mercado negro de absolvição. Todos queriam lavar o seu passado para poderem conseguir trabalho e comida. De repente, ninguém tinha sido nazi. Todos tinham sido opositores secretos. A memória coletiva reescreveu-se. O Holocausto converteu-se num tabu. Os pais deixaram de falar com os seus filhos sobre o que fizeram na guerra. A Alemanha mergulhou num grande silêncio que duraria décadas, até que a geração dos 60 começou a perguntar: pai, o que fazias tu em 1942? Então, o que restou depois de 12 anos de loucura? Uma Europa partida ao meio. A cortina de ferro caiu. A Alemanha foi dividida em oeste e este. Berlim foi cortada por um muro. As famílias ficaram separadas durante mais 40 anos. Foi o último castigo da guerra. Ser um nazi no final não trouxe glória, nem espaço vital, nem superioridade racial. Trouxe a destruição total da própria Alemanha. Trouxe vergonha. Trouxe a morte de mais de 7 milhões de alemães e a responsabilidade pela morte de outros 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Mas mãos para baixo, a lição mais aterradora é o quão fácil foi. Não foram monstros de outra dimensão. Foram padeiros, professores, médicos e jovens sonhadores os que puseram a braçadeira. Foi a sedução de pertencer a algo grande, o conforto de não ter de pensar, o prazer de culpar outro pelos teus problemas. Essa é a verdadeira herança do Terceiro Reich. Ensinou-nos que a civilização é uma camada muito fina. Se arranhares um pouco, se deres às pessoas o medo suficiente e o bode expiatório correto, os campos podem voltar a abrir-se. Os sobreviventes reconstruíram a Alemanha pedra a pedra. Criaram uma democracia sólida. Pediram perdão, como Willy Brandt ajoelhando-se em Varsóvia. Mas os fantasmas continuam aí. Em cada bunker abandonado que encontras numa floresta, em cada placa comemorativa num passeio de Berlim, Stolperstein, a história grita-nos uma advertência silenciosa. O nazismo prometeu um império de 1000 anos. Durou 12. Mas esses 12 anos deixaram uma cicatriz no rosto da humanidade que nunca, jamais desaparecerá. E agora a pergunta mais incômoda de todas, e quero que a penses bem antes de responder nos comentários. Se tivesses nascido em Berlim em 1920 e toda a tua educação, os teus amigos e o teu governo te dissessem que o ódio é uma virtude, estás 100% seguro de que não terias marchado com eles? Se este documentário te abriu os olhos, rebenta o botão de like para que o algoritmo não enterre a história. Subscreve e ativa o sino, porque a história não se repete, mas rima. Vemo-nos no próximo vídeo.